Se tem uma coisa que eu gosto de ser, é ser vendedor. Eu sempre gostei de trabalhar com o público, eu sempre tive experiências com o público. Desde muito cedo eu comecei com vendas e eu fui cada vez mais gostando de vendas. Eu fui gostando, eu tive esse contato com o cliente e, cara, cada vez mais, quando o tempo ia passando, eu tinha certeza que eu queria trabalhar, que eu queria ter um negócio, eu queria ter o contato com o público. E por que eu decidi fazer esse vídeo para vocês? Porque é o seguinte, você no seu mercadinho, você tem que ser um vendedor nato, você tem que sempre estar mostrando para o seu cliente que, cara, aqui tem um vendedor que quer mostrar o que tem aqui nesse mercadinho, então você tem que estar sempre mostrando para o seu cliente que, cara, você tem várias coisas para oferecer para ele. Quando ele chegar no seu mercadinho, não é só você colocar a sua mercadoria na gôndola, não é só você colocar o seu negócio para funcionar, que beleza, você vai precisar de algo a mais, você vai precisar divulgar, você vai precisar ter um trabalho de marketing bacana tal, mas quando ele chegar, ele vai precisar de você para realizar as vendas, no dia a dia, você conseguir algumas vendas a mais, você vai ter que estar cada vez mais trabalhando essa forma de oferecer para o seu cliente. Você tem que estar sempre falando assim, olha cliente, chegou isso aqui, olha cliente, olha só essa novidade, você não viu que chegou esse creme, olha cliente, você viu que chegou essa maionese diferente, olha, eu tenho isso aqui para te mostrar, olha, eu estou trabalhando com cesta básica, olha, eu tenho isso aqui para você. Você tem que estar mostrando para o seu cliente que, cara, aqui tem um cara que quer vender, aqui nesse mercadinho tem um cara que quer vender. Então isso faz com que algumas vendas a mais aconteçam. E por que eu falo isso? Porque eu tenho a experiência do meu dia a dia. Eu sempre estou falando, olha cliente, chegou isso aqui de novidade. Como eu falei anteriormente, eu estou mostrando para o meu cliente. E isso eu percebo. Eu percebi o seguinte, até esses dias eu estava conversando com os meninos que trabalham comigo, os meus funcionários, eu falei o seguinte, olha, cheguei para eles de canto e falei o seguinte, olha, vamos mostrar para os nossos clientes que a gente tem isso para vender, vamos mostrar para o nosso cliente que, enfim, a gente está com esse preço bom dessa cerveja, vamos mostrar para o nosso cliente que a gente trouxe algo diferente para vender aqui na geladeira, então vamos mostrar isso para o nosso cliente, porque eu percebi o seguinte, olha, isso a gente tem que estar mostrando para os nossos funcionários, a gente está mostrando o que a gente conhece, a gente tem que estar mostrando que a gente sabe que algumas coisas a mais fazem com que as vendas aconteçam. E eu estava percebendo esses dias que quando os meus clientes chegavam e pediam pães, quando os meus clientes chegam e pedem uma mortadela, um queijo e tal, os meninos só falam o seguinte, olha, sim, eu tenho essa mortadela que está tal valor. E aí eu lá na frente percebendo que eles só falavam o valor da mortadela que os clientes estavam procurando. E aí, beleza. Eu falei, cara, então eu posso dar um toque para os meninos lá atrás, que eles podem oferecer um queijo, eles podem mostrar o preço de outra mortadela, podem mostrar um preço de um presunto que tem. Então eu cheguei para eles, para os meninos, e falei o seguinte, olha, vamos oferecer para os clientes, quando eles chegarem, quando eles pedirem os pães, tudo bem, quando eles pedirem os frios, tudo bem, mas vocês falam o seguinte, olha, a gente também tem essa mortadela desse preço, olha, a gente também tem esse presunto. Quando pedir 300 gramas de mussarela, quando pedirem 100 gramas de mortadela, você sempre faz aquela pergunta, olha, será se 100 gramas dá? Será se 300 gramas dá? Será se esse queijo vai dar para você fazer essa lasanha? Será se essa mortadela vai dar para os pãezinhos? E nada de errado com isso, o seu cliente vai... tem cliente que vai falar, não, só isso dá, e vai ter outro cliente que você vai criar uma dúvida na mente dele. Então, quando você pergunta, será se isso vai dar? Tem pessoas que vão tem pessoas que vão ficar na dúvida e falar, ó, então coloca mais 50 gramas, então coloca mais 2 fatias. Então, se você faz uma pergunta para um cliente, ele pede para você colocar mais 50 gramas de mortadela, se ele pede para colocar mais 2 pães, se ele pede para colocar mais 100 gramas, que seja de queijo, de presunto, enfim, você está conseguindo realizar vendas. Por quê? Porque você perguntou para ele, porque você fez uma dúvida para ele, você fez uma dúvida na mente dele. Caramba, será que aquele queijo que tem lá em casa dá? Será que esses pãezinhos vai dar? Não, então eu vou colocar mais. Então, por que isso acontece? Porque você faz essa pergunta para ele e você cria essa dúvida. Então você está sendo um vendedor. Então você tá realmente fazendo com que as vendas aconteçam. Então eu estava falando isso para os meninos, então eu posso fazer um vídeo sobre esse tema, porque você tem que ser um vendedor todos os dias no seu mercadinho. O que sustenta o seu negócio é as vendas. Lógico, Felipe, é as vendas, mas você precisa estar todos os dias exercitando a sua forma de vender. Você precisa estar
cada vez mais aprendendo a vender. Você tem que estar ali todos os dias tentando usar estratégias que vendem, tentando fazer algo diferente. Você tem que, como eu falei anteriormente, você tem que ser um vendedor, porque o que sustenta, vou repetir, o que sustenta o seu mercadinho são as vendas. Então, se você mostra para o seu cliente que, olha, eu tenho uma novidade aqui, olha, eu tenho esse preço, olha, você está trabalhando cada vez mais a sua forma de vender. Então, eu decidi fazer esse vídeo para vocês porque, cara, eu vejo isso acontecendo no meu dia a dia no mercadinho. Quando eu faço alguma pergunta para os meus clientes, isso acaba que eu realizo alguma venda que o cliente não ia querer. Engraçado que eu decidi trabalhar com cestas básicas. E aí eu tirei a foto da cesta básica há pouco tempo mesmo. E aí eu tirei a foto da cesta básica e mandei para a galera do WhatsApp, postei na página do mercadinho e beleza. E aí eu fiz algumas perguntas para alguns clientes. Eu falei, olha, mandei no WhatsApp, olha, eu estou vendendo cestas básicas, tantos itens e tal valor. Saí oferecendo, mesmo no WhatsApp. E eu consegui, no primeiro dia que eu montei a cesta básica, eu consegui vender 2 cestas básicas. E aí, por que eu consegui vender 2 cestas básicas? Porque eu mandei a foto para o cliente, eu perguntei, e eu falei o seguinte, olha, se você souber de alguém que quer comprar uma cesta básica, eu estou vendendo, caso você precise, eu estou vendendo. Eu falei, eu mostrei para o meu cliente, olha, eu estou aqui vendendo cesta básica, se você precisar eu tenho. E o cliente perguntou, quanto que está essa cesta básica? Eu falei o preço e ele comprou 2 cestas básicas. Então, olha, eu vendi porque eu ofereci. E aí passou mais um dia, eu fui oferecendo para os clientes, oferecendo, e chegou um momento que um cliente fez uma compra de R$80. E aí quando eu estava finalizando a compra, eu falei o seguinte, olha, quando você precisar, eu estou vendendo cesta básica. Cesta básica com 23 itens. Custa R$ 69,90. Ele falou, cara, e eu estou precisando de cesta básica, porque ele é pedreiro e ele ia ficar uma semana fora. E aí ele comprou a cesta básica. Eu ofereci e ele quis, porque ele nem sabia que eu trabalhava com cesta básica e ele, nesse momento, ele comprou porque eu ofereci. Talvez se eu tivesse ficado calado, ele não ia comprar cesta básica. Então, eu vejo isso acontecendo. Como eu falei anteriormente, eu vejo isso acontecendo todos os dias no meu mercadinho. Então, aqui eu compartilho o que acontece no meu dia a dia. Então, eu me senti na obrigação de compartilhar com vocês essa sacada. Você tem que ser vendedor no seu mercadinho. Show? Forte abraço, fica com Deus.